Olá, Eduardo Santos, boa noite. Estamos aqui para uma live de apresentação. Olá, Alessandra, boa noite, um beijinho. Olá, ser feliz, bem-vindos. Grata por estarem aqui hoje comigo. Olá, Luís Santos, boa noite. Agradeço a vossa presença aqui hoje na apresentação do meu livro, do qual vos vou falar um bocadinho, talvez uns 30 minutos, mais ou menos, sobre como é que ele surgiu, quem é que me ajudou a publicar, quem é que está nos bastidores. Olá, Alessandra, boa noite, um beijinho. Acho que vai ser uma live aqui com algumas surpresas, porque o próprio nascimento do livro ocorreu foi uma coincidência, de forma casual, na realidade, e quero aqui apresentar-vos realmente o que é que resultou de um encontro muito feliz, muito profundo, e no que é que isso realmente resultou no novo livro intitulado O Caderno Amarelo. Boa noite, Luís Santos. Obrigada por estarem aqui hoje. Agradeço a vossa presença. Porque, por norma, eu costumo fazer as lives de histórias contadas. Olá, Joana, boa noite. Tudo bem? Por norma, costumam ver-me aqui através das lives de histórias contadas, onde conto com a presença de vários convidados ligados, sobretudo à área da espiritualidade e dos livros. Mas desta vez eu venho aqui falar-vos acerca do lançamento do meu novo livro, O Caderno Amarelo. Olá, Alecrim Dourado, prazer, boa noite, bem-vindos hoje aqui à live de lançamento do meu livro, O Caderno Amarelo, o meu primeiro livro de crónicas, embora seja o terceiro, é o meu primeiro livro de crónicas. Tenho que confessar que é o meu livro preferido. Realmente saiu-me do coração. Um beijinho, Joana. Prazer estares aqui. Obrigada. Saiu-me do coração. Foi um livro que realmente... Obrigada. Boa noite, Alecrim Dourado. Foi realmente um livro que me saiu do coração, que surgiu de forma casual, com o encontro que eu tive com uma senhora num banco do jardim, e daqui saiu então este livro, O Caderno Amarelo. Antes de mais, obrigada por estarem aqui presentes. Eu vou-vos falar um bocadinho acerca de como é que as histórias movem o mundo, como é que surgiu o livro O Caderno Amarelo, quem é que está nos bastidores também a ajudar-me e também quem me ajudou, os editores por detrás deste livro, que realmente é, até este momento, para mim, o meu preferido, não é? Temos sempre um preferido, mesmo os autores têm o seu livro preferido. Portanto, se calhar começando, e posso sempre voltar depois a dar aqui novas informações sobre o livro. Este novo livro é o meu primeiro livro de crónicas. Ele chama-se O Caderno Amarelo e não é por acaso que tem este título, O Caderno Amarelo, porque ele surgiu na sequência eu estar num fim de semana sentada num banco de jardim em Lisboa e de se ter sentado ao meu lado uma senhora que começou a contar-me a sua história de vida. Se calhar até aqui não parece nada de especial, mas a realidade é que quando ela se sentou junto a mim, a primeira pergunta que me colocou foi: olha, acha que nós, quando somos adultos, nos lembramos ainda do colo da nossa mãe? E eu fiquei sem reação. Fiquei sem reação perante aquela questão de uma pessoa que eu não conhecia, que me tinha encontrado ali no banco do jardim, porque naquele dia era fim de semana e estavam várias famílias com os pais e os filhos no jardim a brincar. E ela olhou para uma dessas famílias e perguntou se nós, enquanto adultos, ainda nos recordamos do colo da nossa mãe. É claro que,
para mim, naquele momento, fez sentido prestar muita atenção àquilo que ela iria dizer. Sobretudo porque eu me apercebi que isto era um momento único, que se poderia tornar, se calhar, em algo muito mais do que só um encontro no jardim. E a partir daqui, ela diz chamar-se Maria Alice, ela apresenta-se, diz que se chama Maria Alice e começa a contar na sua história de vida. Não vou revelar tudo para que possam depois ler no livro. Mas ela começa a contar a história de vida dela e diz que teve uma infância difícil, teve uma mãe que era extremamente cruel com ela e também com o pai dela e que ela não era, atenção, a Alice do País das Maravilhas. O nome dela era Maria Alice, mas ela não era a Alice do País das Maravilhas. E aquilo que ela me disse transformou-me internamente naquele dia. Aquilo que a Maria Alice me disse, sentada no banco do jardim naquele dia, mudou-me internamente. E isto porquê? Porque eu naquele dia senti-me particularmente ansiosa. Estava ansiosa, estava preocupada, não sabia qual é que seria, também, por assim dizer, o meu futuro, o que é que iria acontecer à minha vida. Tinha muitas interrogações, muitas dúvidas. Olá, Aline, boa noite. E nesse sentido, quando ela se senta ao pé de mim e me começa a contar a história de vida dela, dizendo que inclusivamente chegou a passar fome durante a infância, eu senti mais apaziguada com as minhas próprias inseguranças. E era isso que eu vos queria vir aqui falar, que era sobre o poder das histórias. É que as histórias dos outros são também um espelho para nós mesmos. Porque nós, só ouvirmos a história de alguém, conseguimos relativizar a nossa própria história e encontrar também gratidão na nossa história pessoal. E eu acho que isso realmente é uma mensagem muito forte, a ideia de que se nós estivermos casualmente sentados num banco de jardim, preocupados com a nossa vida, que acontecimentos é que podem ocorrer, o que é que vai ser de nós, o que é que vai ser do nosso trabalho, o que é que vai ser da nossa vida, e de repente senta-se uma pessoa que nós não conhecemos, que se diz chamar Maria Alice, que nos coloca a questão se nós, enquanto adultos, nos lembramos ainda do colo da nossa mãe. E nos começa a relatar uma série de acontecimentos na vida extremamente traumáticos. Eu comecei, obviamente, a questionar, como possivelmente todas as pessoas na minha situação, se não deveria relativizar e de estar mais grata pelo aquilo que tinha, em vez de pensar naquilo que eu não tinha e que eu não sabia se ia ter. E realmente eu acho que este encontro foi de tal maneira poderoso que quando eu cheguei a casa decidi que tinha que escrever o que tinha ouvido naquele dia. Eu tinha que escrever a história de vida da Maria Alice. E o que é muito interessante é que eu naquele dia trazia uma biografia do escritor Eça de Queiroz, estava a lê-lo, fui para o jardim ler a biografia do Eça de Queiroz, e há uma altura em que ela me pergunta: o que é isso que está a ler? E eu digo-lhe: é uma biografia. E ela pergunta: o que é uma biografia? E eu digo-lhe: é uma história de vida. Exatamente a história de vida que ela me estava a contar a mim. E junto a esse livro do Eça de Queiroz, eu trazia comigo um caderno amarelo. E vou-vos mostrar qual era. Era este aqui. Este é o original caderno amarelo. E eu trazia este caderno amarelo porque eu queria fazer anotações da biografia do Eça de Queiroz que estava a ler naquele dia. E há uma parte em que ela me diz assim: Inês, o seu caderno amarelo é da cor da planta atrás de si, que é amarela, e é da cor dos seus sapatos, que são amarelos. E eu adoro o amarelo. Portanto, quando a Maria Alice me começou a contar a sua história de vida e me perguntou
se nós, enquanto adultos, ainda nos lembramos do colo da nossa mãe, esta pergunta poderosa que vai aos confins da nossa alma, não é? E que nos faz vivenciar a nossa infância, o amor que temos ou que nós não temos da parte dos pais, da parte da família. E isto foi de tal maneira poderoso que eu cheguei a casa e comecei a escrever no caderno amarelo. E agora vou abrir o caderno amarelo para vos mostrar como ele está escrito por dentro. Sim, porque eu escrevi o caderno amarelo à mão durante um ano. Aqui está ele. Não sei se conseguem ver, mas ele foi todo escrito à mão durante um ano. Na realidade são 3 cadernos. 2 cadernos são amarelos, um deles não é, porque eu não tinha à mão naquele momento um 3º caderno amarelo, efetivamente, mas eles são 3 cadernos e 2 deles são amarelos. E eu decidi, e na altura nós estávamos a viver em plena pandemia, em confinamento, e eu decidi que aquela história da Maria Alice tinha que ser posta por escrito, bem como de todas aquelas que vinham ter ao meu encontro. Porque eu muitas vezes tenho este encontro com as pessoas. Às vezes vou ao hospital, vou ao centro de saúde, há uma senhora que se aproxima, que conta a sua vida e eu decidi que este era o momento de registar as memórias das pessoas que confiavam em mim para me contar um bocadinho acerca da sua história, sem preconceito, sem estereótipos e sem medos. E foi isso que aconteceu com a Maria Alice, quando eu a conheci, neste dia, em novembro de 2020, e ela diz-me que era atriz, e vão poder ler isso também no livro. É atriz, amou um único homem e naquele momento confiou em mim para contar a sua história de vida. Claro que eu tinha que chegar a casa e escrever aquilo que eu tinha ouvido naquele dia. E como ela tinha gostado tanto do caderno amarelo, eu tinha que escrever naturalmente no caderno amarelo e esse era o único título possível para o livro. E já chegou aqui à conversa o Osias, que me ajudou a editar o livro juntamente com o Paulo Guerreiro e que me ajudou a transformar este caderno amarelo neste livro. O Caderno Amarelo, com uma capa fantástica do Osias Filho. Fantástica. Portanto, como podem ver, este livro tem uma sequência lógica, mas uma sequência que vem do coração, que vem de um acaso, embora eu ache que não existem coincidências, que não existem acasos, e porque eu senti que naquele dia, efetivamente, a história da Maria Alice tinha que se transformar numa história em livro. As pessoas mereciam conhecer a sua história. E a história de outros que confiaram em mim para contar as suas vidas, as suas histórias. E agora perguntam, muito bem, então mas o livro é só sobre a história da Maria Alice? Não. O livro começa com a história da Maria Alice, mas continua desde novembro de 2020 até outubro de 2021, contando uma série de acontecimentos, de diálogos e de outras conversas que eu tive com outras pessoas. E agora dou-vos um exemplo. Há uma altura, durante este período de um ano, em que eu estou a caminhar na rua e vejo folhas espalhadas no chão. E quando me aproximo para perceber do que se trata, vejo que são folhas de um diário. E tiro fotografias. E vou para casa e começo a redigir o que está contido nessas folhas e na fotografia na qual eu tirei, essa que eu tirei do chão. E, portanto, aquilo que vão poder ler no caderno amarelo são também passagens desses diários que eu encontrei no chão da cidade de Lisboa. E o que é mais impressionante, se não fosse já impressionante nós encontrarmos um diário
de 1994 no chão, é que, passado algum tempo, eu encontrei folhas de outro diário. Mais à frente, numa rua mais à frente. Voltei a tirar fotografias e voltei a escrever no caderno amarelo tudo aquilo que eu encontrei no chão naqueles dias. Como se isto não bastasse, uma vez fui ao centro de saúde e há uma senhora que me conta a sua vida. Diz-me como é que se chama, diz que vem de Angola, diz o que sofreu, diz que efetivamente a humanidade, na sua essência, às vezes permanece exatamente a mesma. Uns que são subjugados e outros que mandam. É impressionante realmente ver tudo aquilo que as pessoas nos podem contar das suas vidas, e às vezes não precisamos de uma história de ficção para isso, mas a verdade é que a história de vida das pessoas é tão poderosa que ela pode realmente virar um livro. E foi isso que aconteceu. Eu respeito imenso as vozes que vieram ao meu encontro e que confiaram em mim para me contar alguns dos aspectos mais profundos, mais dramáticos ou mais intensos da sua vida. E eu, nessa fase, eu sou apenas uma mensageira dessas vozes. E tentei cumprir a promessa que essas vozes realmente me pediram, por assim dizer. Dar conhecimento das vidas, das suas vidas, também para nos ajudar a relativizar a nossa própria dor, as nossas experiências e aquilo que nós achamos que está em falta na nossa vida. E é esse espelho com os outros que nos devolve aquilo a que nós chamamos a gratidão. A gratidão de estarmos vivos, de termos comida na mesa, de termos saúde. Esta é a base fundamental do Caderno Amarelo. É a ideia de agradecimento, é o estarmos gratos por aquilo que temos. E se quisermos, até vamos buscar aqui novamente estas questões da espiritualidade, nas quais eu me tenho debruçado através das lives de histórias contadas, porque efetivamente acho que não há nada mais poderoso do que o poder das histórias das pessoas. E temos é que estar abertos para ouvir essas histórias, para ouvir quem está do outro lado, quer ser ouvido, porque a informação e a história que nós vamos receber, de alguma maneira ela está conectada connosco. E essa história não vem ter connosco por acaso. Por tudo isso, e dado que sucedeu este acontecimento extraordinário de ter uma conversa destas com esta senhora no Banco do Jardim, isto foi em novembro de 2020, eu vim para casa escrever logo tudo aquilo que ela me tinha dito e decidi que iria tentar todos os dias escrever um pouco. Consegui, não todos os dias, às vezes, porque obviamente que a pandemia, obrigando-nos a estar em casa, também nos deixa muito confinados na nossa relação com os outros. Mas apesar de tudo isso, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu vi, as vozes que vieram ter comigo, as histórias que me contaram, tinham peso e importância suficiente para serem transformadas em livro. E eu que já tenho esta paixão pelo género literário das crónicas, acho que faz todo o sentido, neste livro, dar voz à história das pessoas, à história dos outros. E era sobre isso que eu hoje vos queria falar, era sobre o poder das histórias. Porque, efetivamente, todos nós temos um passado. E nós não podemos negar esse passado. Há sempre cenas que nos fazem chorar e outras que nos fazem rir, umas que nos tocam o coração de uma maneira e que nos tocam noutra. E por mais que tentemos por vezes, eu não diria apagar, mas escamotear algumas questões desse passado, ele está lá sempre. E todos nós temos esse passado. A questão é como é que nós vamos lidar com essas experiências no futuro
e como é que essas experiências nos farão lidar com os outros. Seremos um espelho para os outros daquilo que eles nos fizeram? Ou seremos capazes de dar esse salto em frente, de perceber que aquilo que fizeram connosco não está obviamente bem feito, mas se nós continuarmos a repercutir essas ações terão continuadamente a sua energia repercutindo-se ao longo dos anos, ao longo do tempo. E eu penso que estas questões da espiritualidade têm muito a ver com o nosso encontro connosco mesmos, com aquilo que nós somos, com a nossa identidade, com a nossa verdade, que não está necessariamente conectada com aquilo que nos fizeram no passado ou aquilo que foram as nossas experiências, porque de alguma maneira todos nós teremos que encaixar no nosso puzzle mental essas experiências. É inevitável, inevitável. E aquilo que eu tenho para vos dizer relativamente às pessoas que eu conheci, começando desde já pela Maria Alice, que é a razão pela qual eu comecei a escrever o Caderno Amarelo, é que, de alguma maneira, achei a ela, a Maria Alice e outras pessoas com as quais tive outros encontros, embora não de forma tão intensa, efetivamente, como eu tive com a Maria Alice naquele banco de jardim, mas achei-as capazes de perdoar esse passado e de dar esse salto em frente com os outros, ainda que não tenha sido dado esse salto com elas mesmas. E, possivelmente, tendo em conta aquilo que lhe sucedeu, a Maria Alice é, à sua forma, uma pessoa apaziguada consigo mesma. Claro que eu vi dor nos olhos dela quando contou a história dela. Claro que vi esse sofrimento. Mas, por outro lado, também vi esse tal perdão, essa tal necessidade. Temos que passar à frente, não é? E não deixou de amar, não deixou de ser amada. E eu acho que essa é a lição mais importante que realmente estas histórias de vida nos deixam. É que o passado todos nós temos, o meu passado não é mais importante do que o vosso passado e nós todos teremos que gerir à nossa maneira, de facto, essas experiências. Agora, efetivamente, por vezes há experiências de vida extremamente penosas e traumatizantes e embora seja bastante dura a experiência que a própria Maria Alice me contou, mais uma vez eu não vou aqui abrir já o jogo, mas de qualquer maneira contou-me situações realmente complicadas da sua vida, sobretudo com uma mãe que era extremamente cruel. E não foi fácil para mim, também posso dizer-vos, ouvir a história dela naquele dia. Porque eu percebi, quando ela se sentou no banco do jardim ao meu lado, que eu iria ouvir provavelmente algo difícil de digerir, difícil de colocar entre o coração, de entender nos sentimentos. E eu sei que, mais penoso do que eu ouvir, foi penoso para ela, sobretudo, passar por todas aquelas situações. Mas eu vi efetivamente também no rosto dela e no olhar dela que havia ali uma espécie de apaziguamento consigo mesma. E eu acho que esse apaziguamento também me trouxe a mim outra paz naquele dia que eu sinceramente estava à espera, trazendo-me também à ideia o que é o verdadeiro significado da palavra gratidão. Mais uma vez vos falo aqui. A gratidão, neste caso, de termos comida na mesa, quando realmente, neste caso particular de Maria Alice, ela passou efetivamente por esse tipo de dificuldades. Eu acho que é um livro poderoso, acho que é um livro que nos faz pensar que, por vezes, as histórias mais profundas e impactantes sentam-se ao nosso lado. Nós temos é que estar abertos a ouvir a quem está disposto a contar-nos a sua vida, independentemente dos julgamentos sociais que se possam
tirar a partir daí, mas claramente que a Maria Alice neste dia não teve esse tipo de receios sobre o que é que eu poderia pensar dela, uma mulher sozinha, ali, naquela idade, com aquelas experiências. Foi um encontro do coração. E eu, por isso mesmo, quero fazer jus a essa promessa de colocar tudo por escrito, e coloquei, e já vos vou falar um bocadinho também do processo da escrita, e daí ter nascido realmente o Caderno Amarelo, que passa efetivamente de um caderno que é amarelo, que eu tenho em casa, que servia para eu colocar uma série de notas diversas que não tinham a ver muitas vezes necessariamente com livros ou espiritualidade, mas que passa efetivamente deste caderno amarelo para este caderno amarelo. É um livro de crónicas sobre histórias de vida reais de pessoas que realmente encontraram, digamos assim, se calhar encontraram aqui uma ilha para contar a sua história de vida e as suas experiências. Falando-vos um bocadinho do livro. É um livro de fácil leitura, posso-vos garantir. Tem umas 220 e tal páginas, mas atenção, é de muito fácil leitura porque efetivamente tem um lettering bastante agradável, consegue-se ler muito facilmente, está dividido por dias, porque cada dia que eu ia escrevendo, eu ia anotando aquilo que se tinha passado naquele dia, se fosse um encontro, fosse uma conversa, fosse um gesto, fosse uma palavra. Portanto, o livro é realmente de fácil leitura. Porquê? Porque, efetivamente, o livro está dividido por datas e poderão ler o livro, se quiserem, ler em 2, 3 páginas e nesse dia leram o que é que aconteceu, o que é que sucedeu naquele dia. A capa é do Osias Filho, a edição também, bem como do Paulo Guerreiro. Tive a ajuda da Carolina Sousa, editora e revisora. Portanto, uma equipa realmente fantástica nesse sentido. E já agora queria referir também quem trabalha comigo nos bastidores e que está aqui, que é o Vinícius, a Thalia, que têm feito de facto um trabalho fantástico a nível de comunicação, a fazer a gestão da comunicação nas redes sociais. Portanto, este livro não poderia ter nascido efetivamente sem a ajuda, primeiro, da Maria Alice, porque me contou a sua história de vida, porque não teve receio do julgamento que eu iria fazer acerca das suas experiências de vida, sobre aquilo que eu iria pensar. Um agradecimento às pessoas que confiaram em mim, fosse no hospital, num centro de saúde ou no local onde me encontraram para contar a sua vida. Agradecer àqueles que, embora não me tenham contado pessoalmente, eu li a sua história em folhas de diário espalhadas no chão. E há, portanto, esse agradecimento que eu tenho a fazer, porque, de alguma maneira ou de outra, essas pessoas vieram ao meu encontro, deixaram a sua voz, deixaram o seu registro de vida, as suas experiências, e eu quero, obviamente, agradecer e, sobretudo, respeitar, não é, esse encontro de vozes para comigo. O poder das histórias é realmente extraordinário. As histórias podem mudar vidas e podem mudar os outros. E, por vezes, quando nós conhecemos as histórias de vida de outros, mudamos também. Porque relativizamos as nossas experiências, porque aprendemos a agradecer, porque nos tornamos mais gratos, porque percebemos que não somos apenas nós que temos um passado. Todos nós temos um passado. E, ao contrário do que se possa dizer, há sempre questões nesse passado que nós teremos sempre mais dificuldade em ser mais abertos relativamente a esses acontecimentos. Mas, como vos digo, a Maria Alice, quando eu conheci, era uma senhora possivelmente dos seus 70 anos, e eu acho que estava naquela fase da vida em que realmente
julgamentos sociais numa certa fase da vida deixam de fazer sentido. A pessoa, ela falou de coração. E ali estava eu, no banco do jardim, pronta com o caderno amarelo para anotar a sua história de vida, sem saber ainda naquele dia que isso iria virar um livro. Esta era a minha sessão de live para hoje. Poderão continuar a assistir nas minhas redes sociais a vários posts e conteúdo que irei escrever acerca do caderno amarelo, porque é um caderno que foi escrito e editado com muito empenho, com muito coração. E como todos os autores, nós também temos o nosso livro preferido, e este é o meu livro preferido porque fala efetivamente de histórias de pessoas. E essas pessoas confiaram em mim para ser, bom, neste caso, uma porta-voz, sem saberem, naturalmente, mas uma porta-voz das suas histórias. E, como eu acredito que nada é por acaso e que não existem coincidências, não havia outra alternativa a não ser aceitar efetivamente estas vozes e transformá-las em livro. Não havia outra forma. Esse processo tinha que ser feito e este livro, custasse o que custasse, tinha que vir para o mercado. Neste momento, o livro tem uma chancela de editor, a Aldeia Book. É uma chancela ainda assim bastante pequena, portanto, nesta fase, se quiserem, poderão enviar-me uma mensagem. Eu tenho os meus contactos no Instagram e no Facebook, seja através do WhatsApp, estejam à vontade, uma mensagem de Instagram ou de Facebook, ou então poderão ir ao meu site rebelomariinês.com.br, conhecer-me primeiro um bocadinho mais sobre aquilo que eu faço, aquilo que eu escrevo, as minhas convicções, aquilo em que eu acredito. E se realmente se acharem o livro interessante, se quiserem conhecer a vida destas pessoas e de como tudo isto, como o livro nasceu, no banco do jardim, neste caso, numa conversa, num encontro com uma senhora que decidiu confiar em mim para me contar algumas das suas experiências, mais profundas, mais traumáticas, mais felizes, menos felizes da sua vida, poderão também adquirir o livro no website. E aí tenho uma surpresa para vocês, porque se adquirirem o livro, poderão ver também lá 2 e-books. Um deles chama-se A Luz de Marva, o outro Pão, Luz e Abraços. E um deles também escrevi na altura em que escrevi o Caderno Amarelo. Se tiverem interesse, é uma leitura adicional também para conhecerem um bocadinho o meu trabalho. Quem sabe, interessarem-se e estejamos então conectados através da história de Maria Alice e de outras histórias que encontram de facto aqui no Caderno Amarelo um refúgio. Espero eu e assim espero. Fica aqui, portanto, esta sinopse muito curta ainda sobre o nascimento do Caderno Amarelo, que é para mim de facto o meu livro preferido. E eu tenho a certeza que irão gostar bastante. Como vos digo, é um livro impactante, de fácil leitura. Poderão ir lendo à medida que os dias vão passando. O livro passa-se ao longo de um ano. Portanto, é um livro, como podem ver, não é muito grande. É de facto de fácil leitura. E já agora termino com a leitura de um pequeno excerto que aparece precisamente no início do livro, destacado. E eu penso que poderá ser realmente um bom mote se estiverem interessados. Vou ler-vos um bocadinho, será muito rápido. A Maria Alice diz assim: a minha mãe só me batia. Eu escondia-me debaixo da cama, ela dizia para eu sair cá para fora e depois batia-me. A seguir, eu fechava-me no anexo. Ela dizia para eu vir cá para fora e batia-me novamente. E agora escrevo eu. Ouvi estas palavras com um aperto no coração. O amor de uma mãe não é um dado adquirido, tal como o de ter filhos. A quem é que lhe passa pela cabeça não ser capaz de gerar um filho? Questionei-me porque é que isto estava a acontecer-me. Ali estava eu, sossegada da minha vida,
a observar o calor humano das famílias quando surge esta senhora que não conheço de lado nenhum. À medida que ouvi a história de Maria Alice, percebi que temos de ser gratos pelo aquilo que temos. Não é fácil dar valor à gratidão quando a vida não é particularmente amável nos obstáculos que nos coloca à frente. Eu acho que de uma maneira ou de outra todos nós nos revemos nestas experiências. Mais uma vez, se tiverem interesse, podem contactar-me através do WhatsApp ou mensagem através do Facebook ou do Instagram, ou visitar a minha página web. Têm nas redes sociais toda essa informação. Gostava de saber os vossos comentários. Estarei aqui presente, também para ouvir de viva voz o que acham do livro e, quem sabe, trocarmos aqui de futuro algumas ideias sobre o livro e eu convidar para uma próxima live alguém que tenha lido, gostado e que queira partilhar aqui a sua experiência. Esta não será a única live sobre o Caderno Amarelo, outras virão. Espero por vocês, agradeço a vossa presença e tenho a certeza que será um livro que vai impactar muitas pessoas e, de uma maneira ou de outra, todos nós nos revemos no nosso passado. É realmente saber lidar com ele e aprendermos realmente a confiar nos outros, às vezes sem julgamentos. Acho que vale a pena. Obrigada a todos e uma boa noite. Obrigada.